Olá, muito boa noite. E nesta quinta-feira, 20 de novembro, estamos chegando para todo o Brasil. O Papo em Dia de hoje recebe uma das vozes mais emblemáticas do esporte paranaense. Coordenador de esportes, narrador e apaixonado pelo rádio. Ele marcou e marca gerações com seu talento e sua entrega. Passou por emissoras gigantes como Eldorado, Cidade, CBN, Banda B, 98 FM, Rádio Paraná e Rádio Clube, vivendo de perto a evolução da comunicação esportiva do nosso estado. É um prazer enorme receber aqui o grande Marcelo Ortiz. Seja bem-vindo. Gente, o prazer é meu, né? A gente fazer esse bate-papo, né? Deixar o papo em dia realmente, Isso. né? Hoje. E falar, você falou muito bem, sou um apaixonado pelo rádio. Isso aí vem desde que eu me conheço por gente. Rapaz, e a hora que eu cheguei aqui pra te cumprimentar, que você abriu essa narração, né? Com essa voz aí encantadora, eu falei, meu, esse homem vai ter que... Guarda pra depois, a gente tem bastante um bate-papo aqui, Sim. até que meio que resumido, né? Porque você tem muitas histórias. Porém, não sai dessa sala. O nosso Emanuel ali, ó, já passou a chave sem fazer uma simulação de uma narração. E eu preciso ter gravado isso, viu? Antes da gente começar, Marcelo, o nosso papo, nesse papo de hoje, quero falar sobre a nossa parceria com a Rancho Crioulo, a marca que entende de verdade o estilo country e campeiro. Lá, cada peça carrega o espírito do campo, a força das tradições, o charme sertanejo. São roupas, botas e acessórios para quem vive o estilo country dentro e fora da arena. Tudo com qualidade, conforto e aquele toque autêntico 100% brasileiro. Então, já aproveita, chama a equipe do Rancho Crioulo pelo WhatsApp 41 99855 5656 ou dá um pulinho direto na loja que fica na rua Coronel João Antônio Xavier 639, no centro de Araucária. Rancho Crioulo, a moda country campeira, patrocinadora oficial do podcast Papo em Dia. Quero mandar um abraço aqui, essa listinha aqui, né, diretor? O nosso querido Mostarda, não sei se você conhece, o prefeito de Contenda. Opa! Nesse final de semana foram 3 dias lá da festa, 30ª Festa da Batata. Bom, e Contenda completando 74 anos. Também para o diretor Joel Taborda, diretor de Cultura só recordando, diretor, ele está com a Cultura e com... Bom, vou lembrar logo na sequência aqui agora. Marcelo Teodoro, também tive o prazer de conhecer o Marcelo Teodoro. Gente boa, hein? Gente boa demais. O próprio, depois na sequência, o Teodoro e Sampaio, um abraço também para vocês aí, meus queridos. Teodoro, eu conheci ele, hoje eu tenho 49 anos, eu conheci ele, eu tinha 16 anos. Faz tempo, hein? E eu fazia alguns serviços para ele e tal, cuidava, eu trabalhava na concessionária, cuidava do ônibus dele. E aí, às vezes, ele esquecia, né? Não deu tempo eu falar para ele agora. Ele esquecia a bota dele no ônibus, chegava na casa dele e me ligava, James, pode trazer minha bota aqui? Bem bacana. Só recordando aqui que o diretor Joel Taborda está na Prefeitura, Cultura e Turismo. Meu diretor, que ele não me trouxe a lembrança, né? Mas eu consegui recordar. O Alisson também, produtor da Rede TV, meu querido Alisson, um abraço. Henrique Lima, cinegrafista, que nos acompanhou em 2 dias lá em Contenda. Marinho, da Contatos Shows também, radialista, olha, falando de radialista, boa, na Massa FM. Isso. O Daniel Couto, também tive o prazer de conhecê-lo, também estava no evento. E a dupla Hugo e Thiago, uma dupla também muito bacana, muito bacana os meninos lá. Vamos iniciar o programa então aqui. Já iniciamos, né? Agora chega de falar e vamos conhecer um pouquinho da história. Marcelo, o nosso programa aqui, a gente trata com muita simplicidade, sem vaidade, e todos conhecem o Marcelo Ortiz do rádio, né? E qual que é o nosso objetivo aqui do programa? Eu sempre digo que
atrás desse profissional tem um pai, tem um esposo, é filho, e nós queremos, antes da gente falar sobre esporte, né, e sobre a própria rádio, conhecer um pouquinho da tua história, da onde nasceu essa vocação pro rádio, cidade que você é, natural. Eu sou de Curitiba mesmo, James. Sou nascido aqui em Curitiba, no Hospital de Clínicas, em 13 de novembro de 72. Então aí faz uma semana do meu aniversário. Olha, né? que legal. Fiz agora recentemente 53 anos. E a paixão pelo rádio, você me pergunta, veio antes de eu me entender por gente, porque, pelo que minha mãe conta, eu tinha ali 2, 3 anos, aquela época que você está aprendendo a falar um pouco mais, né? E eu já tentava imitar uma narração de futebol. Eu imitava na época o Zé Domingos. O Zé Domingos era um grande nome da comunicação, até hoje, né? Mas era um nome que estava num momento assim extraordinário, tanto no rádio como na televisão, na época na TV Paranaense. E ali eu assistia e tentava imitar ele. Mas como ele também era narrador esportivo, é interessante, que ele dizia, errou o chute, eu tava brincando ali, né? Errou o chute, vai pra cadeia, desavergonhado. Então eu misturava um pouco, né, os termos que ele usava. E numa época, inclusive, que coincidentemente, a minha mãe trabalhava, né, como doméstica na casa de um grande comunicador, que era o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt foi um grande apresentador de rádio, televisão e da TV Paranaense também na época. Só que eu não tinha nem ideia, né, que ele trabalhava nisso. E não tinha nem ideia, por exemplo, porque o meu pai, separado da minha mãe desde a minha infância, da primeira idade, então nunca convivia assim muito com meu pai, mas o meu pai era radialista. Só que tudo isso, pra mim, nessa idade, 2, 3 anos, você não tem ideia. Isso então aí. eu costumo dizer que Deus me abençoou assim de gostar muito e abençoa mais ainda de eu poder trabalhar em rádio. Eu costumo dizer, James, que cada vez que eu abro o microfone para narrar uma partida, para apresentar um programa, agradeço a Deus que estou realizando meu sonho. Foi aquele meu sonho de infância. E eu nunca sonhei em ser milionário, daí eu até brinco com o pessoal. Talvez como meu sonho era ser radialista, Deus abençoou assim. Eu sonhava em ser narrador, ser apresentador, Deus abençoou assim. Eu nunca pedi a Deus que eu queria ter dinheiro, então não posso reclamar também. É verdade. Palavras têm poder. Tem poder, muito. Mas você ama o que faz, né? Olha, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tanto que às vezes acontece você ficar o dia inteiro trabalhando e eu saio feliz da vida de casa e volto feliz ainda mais. Cansado, é verdade, né? Porque a gente somos seres humanos, né? Mas mesmo assim, gratificado por poder trabalhar. Quanto mais a gente trabalha, mais gratificação tem exatamente por estar cumprindo o dever e aquilo que a gente gosta. Tá, e vamos falar assim, esse estalo da paixão. Como que nasceu, tá? Então, você falou, não conviveu muito com o pai, mas o pai era radialista, né? Mas nasceu essa paixão. Então, como eu disse pra você, como eu brincava com o rádio e tudo isso, quando eu fiz ali por volta de 11, 12 anos, a gente sempre assim, uma infância com uma situação financeira difícil pra gente, né? Com 11 anos eu começo a trabalhar. Mas começa a trabalhar para ajudar em casa. Não era só porque, que legal e tal. É bom, não é porque é legal, é bom porque precisava ajudar em casa, né? Só minha mãe e eu tinha que ajudar em casa. Quando eu começo a trabalhar como office boy, e a minha mãe disse assim, poxa, eu nunca consegui dar um presente bom para você, então o que você quer de presente fazendo 11 anos? E eu pedi para ela uma máquina de datilografia. Talvez você lembre, se é mais novo que eu, mas acho que você vai lembrar, ainda tinha aquela maquininha. SDFG. Exatamente. aquela da Olivetti, sabe? Aquela que dá uma maletinha assim, verdinha. E aí, ali eu começo a escrever as coisas, putz, era espetacular, né? Não tinha computador. Você fala pra essa geração de agora, não entende muito, mas pra nós, era espetacular. E você escrever à mão, você tem uma máquina, escrevia tudo, datilografava ali. E daí, quando eu fiz 12 ou 13 anos, acho que 13, a minha mãe conseguiu daí comprar uma outra coisa que eu pedi pra ela. Todo mundo nessa época pede bicicleta e tal. Eu pedi um gravador. Olha um gravador National. E a partir desse gravador, eu comecei, já ouvia rádio, ouvia muito rádio, sempre gostei muito desde a minha infância. Esse gravador era aquele fita, né? Aquela fita, era um gravador. E aquele lá, o National, não era tão pequeno. Eu tenho até hoje ele. Ele era mais ou menos desse tamanho aqui. Só que era mais fácil levantar que aquele do Thor, só né? Não é todo mundo que pode. Não. Mas então, era um gravador relativamente grande, mas na época todo mundo usava, ia tirar colo, e eu comecei a gravar. Ali começou a paixão, começou a aflorar mais ainda. Quando eu comecei a gravar, eu percebi que além de ouvir, eu gostava mais ainda de eu gravar coisas. Então, jogava futebol de botão, narrava o jogo. Na escola, às vezes tinha jogo e tal, e eu narrava a partida. E tentava, pelo menos, narrar, né? Do meu jeito, tentava narrar o jogo. E ali começou a crescer essa paixão por ser radialista efetivamente. Como eu disse, como meu pai já era radialista,
E daí ia me visitar de vez em quando, não era sempre, porque eram separados. Mas quando ele ia, a minha mãe, certa vez, de tanta fita, ele disse, ó, já que você tá aqui, Maneco, pega essa fita aqui, ó, escuta um pouquinho o menino, eu acho que ele leva jeito, minha mãe falando. Olha só. E ele ouvia, não falava nada, mas ele é muito novo, 13, 14 anos, mas ele é muito novo ainda. E eu, não, mas eu acho que ele leva jeito, né, ele tá... Até que, certa vez, quando eu tenho 17 anos, em 1990, eu gostava muito de ir em jogo de futebol e em todos os jogos, acompanhava tudo, porque aí, a minha paixão, sempre gostei muito de futebol, mas por incrível que pareça, eu gostava mais até de ouvir os jogos pelo rádio do que assistir. Não tinha muita televisão na época, né? Transmitindo os jogos, então era eventual. O que tinha? Você ia pro estádio com um radinho de pilha. Eu achava maravilhoso isso. E eu lembro dessa época. Então. Nossa. E daí, no dia... Para dar data exata, eu sou meio ruim de data, mas assim, essas principais, 2 de junho de 1990, eu lembro que era um sábado, o Maneco, meu pai, ele me liga. Na época era só telefone de casa, não tinha celular, nada. E ele disse, você tá em casa e tal, vai ficar em casa hoje à tarde? Eu disse, ó, eu tô aqui, vou esperar pra ouvir o jogo. Ele disse, mas só tem futebol amador hoje. Eu disse, não, eu sei, e é isso que eu vou ouvir, pela Rádio Paraná ele tava. Tô esperando já pro futebol amador. Ele disse, então se não quer ir no jogo comigo, eu vou narrar o jogo lá. Vai, vou narrar o jogo. Quem que era o teu pai? O Maneco, o Manuel Fernandes, que trabalhava na Rádio Paraná. Ele disse, eu vou narrar esse jogo, você quer ir lá junto comigo ver o jogo? Eu gostava muito, não, eu vou sim. Só não esqueça de levar teu rádio e teu fone. Eu tinha um fone Agena grande assim, sabe? E pra sair na rua era meio ruim, mas eu gostava porque ele fechava bem. Aquele fone, um rádio, acho que era um motorrádio, se não me engano. E aí, pega o rádio e tal, uma sacolinha e tamo indo. Na ida, na Brasília que ele tinha, eu morava ali pra região do Água Verde. Na ida, ele começa a falar pra mim assim, pô, e essas gravações, não, eu gosto muito e tal. Ele disse assim, ó, se a gente chegar lá, eu não sei se vão os 2 repórteres. Se chegar lá e o outro repórter não tiver, você acha que você tá preparado pra ir pro ar? Nossa. Eu falei, eu tenho certeza que eu tô. Olha, que legal. Eu tinha 17 anos. Na verdade, assim, se você perguntar hoje, né, pelo que a gente conhece, eu acho que não tava ainda mesmo. Mas a vontade era tanta, né, que eu falei, não, eu tô preparado. Resumindo, a gente chega no estádio do Renault Vicente, lá no Santa Cândida, que eu achei longe, uma barbaridade para onde eu morava, e coincidentemente hoje em dia eu moro a menos de 1 quilômetro desse estádio. Olha como são as coisas da vida. E hoje eu acho perto, né? Tô morando lá perto. E aí quando a gente chega, imediatamente o Maneco fala, ó, aquele repórter ali é o Wilson Gomes, que infelizmente já é saudoso, o Wilson, e ele disse, ó, o Wilson Gomes vai te orientar aí. Daí eu chego, o Wilson, garotinho, chama todo mundo de garotinho e tal. Tudo bem, seja bem-vindo aí e tal. Ó, esse aqui é um rolo de fio de 100 metros. Essa aqui é uma maletinha de transmissão do João Rochinski. Então, primeira coisa, você vai, desenrola o fio aí e liga os 2 fios, 4 fios é para transmissão com retorno, da Telepar na época, né? Liga a maletinha, microfone aqui. Resumindo, o Wilson Gomes fez, James, a gente sempre fala, né, que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E ele, naquele momento, o que ele estava fazendo era exatamente me ensinar a pescar desde o primeiro momento. Eu entrei naquele estádio, eu cheguei ali, ele começou a me ensinar a pescar. Então, como é que é? Liga o fio, ele não fez, ele me orientou em tudo, mas não fez nada. Ele orientou, que foi muito melhor pra mim. Quer dizer, desde o primeiro dia eu passei a aprender. Fui muito bem recebido por toda a equipe lá do Renault Vicente, pela Regina, que tá lá até hoje, já era diretamente quem cuidava do futebol e da imprensa. Todo mundo me tratou muito bem, isso foi muito legal. E ali eu fiz a minha primeira jornada como repórter. Então é interessante porque eu não comecei gravando pra rádio, eu comecei ao vivo num jogo de futebol sendo repórter. O Edmar Baroni, que era o chefe da equipe na época, estava adoentado, mas quando acaba a jornada ele entra no ar por telefone. E aquilo me marcou muito, porque o Baroni, por telefone, do hospital ainda, ele entra e diz, quero dizer que é uma satisfação de volta às jornadas aqui do futebol da Suburbana e quero que marquem essa data, porque hoje surgiu que será um dos maiores radialistas do Paraná. Nossa, que legal. Cara, aquilo pra mim marcou muito, sabe, o incentivo do Baroni. Daí você vai dizer assim, dali pra frente dali pra frente eu fiquei uns 2 a 3 meses só gravando, levando a fita pro Baroni ouvir pra ver se podia ir pro ar de volta. Aí começou a etapa verdadeira, porque daí eu ia pros estádios, acompanhava os jogos, levava uma súmula, anotava tudo, trazia a gravação, o Baroni muito rígido, geralmente dizia, não, a gravação tá muito ruim, não vai usar nada. E aí, assim, eram muitos garotos da época e pouquíssimos continuaram. Porque você tem o sonho de estar no ar. Só que ali ele me mostrou que não era assim. Até entrar no ar, eu tinha que passar por diversas etapas. Só que foi estranho isso. Eu comecei no ar, aí passo pelas etapas, e depois, aí sim, na equipe do Rosildo Portela, na Rádio Paraná, que era o chefe da equipe, o Baroni comandava o futebol da Suburbana, mas era a mesma equipe. Aí teve um jogo de
do futebol antes do jogo preliminar, na época tinha jogo de aspirantes, um Atletiba de aspirantes, em que eles transmitiram e eu era um dos repórteres. E aí nesse jogo, acaba o jogo, eu ia fazer só o aspirante, porque eu tava começando ainda. O repórter, que era o Araújo Neto, já muito consagrado na época, ia cobrir o Atlético, e o Johnny Schemberg, que chegou lá, ia fazer o Curitiba. O Johnny chegou no estádio, o Araújo teve um problema familiar e não pôde ir. Daí como são as coisas, né? De Deus. Eu de praticamente fora do ar ainda, não tinha... Eu precisei fazer aquele jogo. Aí transmiti o jogo inteiro com o Portela e com o Durval Monteiro. De novo, né? Porque a primeira vez já foi a experiência direta. Foi. Aí no futebol profissional, por incrível que pareça, em 90, não lembro a data exata, acho que setembro por aí, foi o meu primeiro jogo no estádio profissional, foi um Atletiba. Que legal. E dali pra frente, graças a Deus, Deus me ajudou muito sempre, né? E a carreira foi embora, mas comecei como repórter. E até na época era praticamente freelance, vamos falar, foi mais pela necessidade. Foi total, porque o repórter, eles iam ficar com um repórter só. Se não fosse clássico, então até nisso eu levei sorte. Se não fosse clássico, você faz com um repórter só. Só que um Atletiba, como é que você vai fazer um time e não fazer outro? Foi por necessidade. E o repórter que trabalhava comigo na época, né, que era o Evilásio Júnior, o Evilásio, ele trabalhava também na Rádio Independência, né? E ele só podia fazer o primeiro jogo, porque o segundo jogo ele tinha que dar o apoio na Independência, ele não podia continuar. Então era eu. Não tinha outra opção. Então por isso que eu digo, a gente tem que estar preparado. Mas a sorte, a qualquer momento, ela vai sorrir para você. Graças a Deus, eu me preparava muito para aquilo e a vontade era tão grande que Deus me capacitou. Tá, da Rádio Paraná, depois você foi para Rádio Clube. Não, eu fui primeiro para Eldorado. Eldorado, isso, Eldorado. Sim. A Eldorado era do Fernando Guignoni, ele vendeu nessa época para o Zé Carlos Martinez, a rádio. A equipe de esportes era do Cláudio Marques, e ali, na Eldorado, foi importante para mim, porque ali eu passei a fazer o dia a dia. A cobrir o dia a dia, o repórter setorista que a gente chama, né? Na época no Paraná Clube. Só que foi uma época vitoriosa do Paraná, então levei essa sorte de pegar uma época muito vitoriosa do Paraná Clube, de 91 até 92. E sendo setorista, e voltou a fazer jornada. Quando volta a fazer jornada, eu saio então da Paraná e continuo só na Eldorado como repórter. E aí começou a ter, como a equipe também era, o Martinez na época era o dono da rádio, tinha a Rede OM, né, que depois virou CNT e estava se transformando, não lembro exatamente, que estava quase se transformando já em CNT, começou a fazer alguns jogos do campeonato, tinham alguns profissionais ali, como o Marcelo Ribeiro, por exemplo, que era apresentador e narrador, que teve que se dedicar mais à televisão. E aí quando ele sai, eu passo também a apresentar o programa e eventualmente narrar. Então, quando você começa a ter a primeira chance como narrador, fiquei ali na Eldorado daí com uma experiência belíssima, com uma equipe muito boa, até 92. Quando chega ali, quase no final de 92, o Ratinho compra a Eldorado. E quando o Ratinho compra, ele começa a reestruturar a equipe e, inicialmente, a Eldorado começa sem equipe de futebol. Ali eu saí, James, e quando eu saio, foi um grande momento assim da minha vida. Eu fazia, concomitante ao rádio, eu estava estudando no segundo grau em prótese odontológica, no colégio estadual. E eu estava encaminhando minha vida para ser protético. Apesar de achar uma dificuldade danada, que eu não sou bom em serviços manuais, e protético é um talento maravilhoso. Mas era o que eu estava tentando aprender. Só que daí, naquele período, eu disse, poxa, então vou parar com rádio, desistir. Porque eu trabalhava de graça, ou praticamente de graça, trabalhava 2, 3, 4 meses para receber sabe? Só que quando você está começando, você encara tudo. Mas chegou uma hora e disse, poxa, e eu sempre tive que ajudar em casa, ajudar minha mãe nas despesas, que eles não podia me dar o luxo de trabalhar de graça. Eu sempre tinha mais de um emprego. Aí, daquele momento, eu pensei, eu vou parar. Quando eu penso em parar, acontecem duas coisas, rapidamente. O meu amigo Jacques Santos, que a gente tinha trabalhado junto já desde a Rádio Cultura, que era Cultura e Paraná no futebol amador, ele tinha ido para a Rádio Cidade e lá ele sabia que precisava de um narrador e me indica. Eu levo uma fita, de volta a fita cassete, o Carneiro Neto pega a fita e diz, volta no final de semana, ele dá a fita para o Ulisses Costa, né, que está agora em São Paulo, o Ulisses era o coordenador dele. Quando eu chego na sexta-feira, deixei acho que na segunda ou na terça, quando eu chego na sexta para conversar com ele, o Carneiro me chama e diz, eu já te ouvi como repórter, acho que repórter você vai bem, mas narrador esqueça, você não vai ser narrador. Poxa, mas... Daí ele falou, eu não ouvi a fita, mas o Ulisses disse que não dá, que já tem outro narrador, então... Só que eu quero que você seja repórter aqui. E eu, para quem ia parar, ser repórter na Rádio Cidade, que já era uma rádio que liderava, né, a audiência, e eu não sei por quê, porque cargas d'água, por isso de volta Deus na minha vida, gente, quando ele fala, sento numa mesa igual essa tua aqui, conversando com o Ricardo Chabe, que era um grande nome da comunicação na época, líder em audiência e tal, e comandava a equipe da Rádio Cidade, o Carneiro disse, esse aqui é o Marcelo, quero que ele seja repórter da Federação Paranaense.
e nós temos uma vaga aqui e quero ver o que você acha. Daí o Chaves falou assim, você tem carteira de motorista? Eu disse, não. Até porque eu não tinha, nem imaginava que eu podia um dia comprar um carro, então não dá para fazer a carteira. Só. E aí ele fala para mim, não, então é o seguinte, então nós vamos fazer a tua carteira de motorista e você vai ser repórter do futebol à tarde e vai fazer o policial junto comigo de manhã. Ele fazia o Ricardo Chaves contra o crime pela manhã, ou Cidade contra o crime, acho que era na época Ricardo Chaves mesmo. E aí o Chaves fala isso para mim, cara, é uma baita chance de trabalhar. Sabe o que eu falo para ele? Eu imediatamente tinha que falar assim. Eu não sei porquê, eu falei assim, tá, Chaves, eu posso te dar a resposta na segunda-feira? Quer dizer, um cara que não... Nossa. O Carneiro olhou pra mim e disse assim, não entendeu, né? Mas você não queria trabalhar aqui? Eu disse, não. Porque, na verdade, a gente, quando num primeiro momento eu não queria conversar como narrador, eu tinha que ser repórter mesmo. Só que, pô, se você ouvir de um cara grande ídolo, né? Que depois, até hoje, é um grande amigo meu, que é o Carneiro. Mas assim, pô, só, não adianta, você não vai narrar, você não vai ser narrador. Cara, aquilo lá mexeu um pouco comigo, eu disse, poxa vida... Aí era uma baita proposta, era uma baita equipe, em vez de parar com o rádio, iria pra Rádio Cidade, mas eu não sei porquê, disse, não, espera pra segunda-feira, segunda veio dar a resposta. Aí ele olhou assim, eu vi que o Chaves não gostou muito, saí, pego o ônibus lá em Interbairros, vou pra casa, aí naquele dia, solteiro, fui na época no Largo da Ordem, Aeropoint, né, fui pro Largo da Ordem, fiquei até de madrugada, outro dia era sábado, não trabalhava de manhã naquele dia, e aí daqui a pouco toca o telefone, Johnny Schenberg, que é esse meu amigo que era o repórter, ele tinha um estúdio, né? E quando ele tinha um estúdio, na época era um estúdio que fazia pra TV e pra rádio as gravações, e eu gravava muita coisa pra ele. E aí ele me liga assim, 8, 9 horas da manhã, e eu já tinha acabado de chegar em casa, umas 5 da manhã, imagina. Ele me liga assim, Marcelo, preciso que você venha aqui rápido, que tem um texto pra gravar, eu tenho que colocar no ar. Eu disse, beleza então, Johnny. Joguei uma água no corpo e fui. Era muito perto de casa, era ali eu morava perto do Pequeno Príncipe, e o estúdio dele era na Alferes Poli, então muito próximo, né? Daí desci rapidinho a pé ali. Quando eu chego, ele tá sentado e do lado dele tá o Edgar Felipe, agora já saudoso. O Edgar, coordenador da Rádio Clube, da equipe do Lombardi Júnior, que era a grande liderança do futebol. Brigava ali, clube, daí tinha Cidade e Independência, que brigavam pela audiência, mas a Clube com o Lombardi realmente era uma equipe espetacular. O Edgar... Tá ali, ô Edgar, tudo bem? Conhecido dos estádios. Johnny, qual que é o texto pra gravar? Ele disse, não tem texto nenhum. Eu disse, pô, Johnny, vai fazer eu acordar, sair, né? Pô, porque não é nada. Pô, você tá de brincadeira, dá o texto aí pra eu gravar, que daí eu já posso ir embora de volta. Eu disse, não. O Edgar tá aqui, sabe por quê? Porque ele vai te contratar pra Rádio Clube. Eu achei que era brincadeira. Eu de um cara da Rádio Eldorado, que era uma equipe pequena, e de desempregado naquele momento, eu tava sem rádio nenhuma. Aí, por que veio na minha cabeça e Deus disse pra dizer, espera até segunda-feira. Porque se eu dou minha palavra, verdade. E já aconteceu, sabe, James? Já aconteceu de eu dar minha palavra e acertar com uma equipe, e aconteceu depois daquilo pelo menos mais 2, 3 vezes. A partir do momento que eu acertei com você vai dizer assim, eu vou te dar uma caneca, tá? Fechou comigo? Fechei. Se amanhã vierem com 5 canecas, eu não posso pegar essas 5. Eu tô com você. Isso mesmo desde jovem eu aprendi isso com a minha mãe e não podia. Então foi bom eu dizer, eu espero para segunda-feira, porque ele veio me oferecendo na época um salário 3 vezes maior do que o da Rádio Cidade, e para ser repórter setorista do Atlético, não para ser da federação, e para trabalhar só à tarde. Lá eu trabalharia o dia inteiro, então receber 3 vezes mais, trabalhar menos. Foi assim, algo preparado por Deus. Na segunda-feira eu fui lá na Rádio Cidade para falar para eles, pro Carneiro, pro Chaves. O Chaves não quis nem me atender, eu já avisei, se ele não quer trabalhar, então diga aqui, boa sorte para ele e pode ir embora. Eu fui, era um menino realmente, não tinha para que ele perder tempo conversando comigo. E daí assim eu fui para a equipe do Lombardi, final de 92, 93, e fiquei na Rádio Clube, até que, infelizmente, em janeiro de 94, o Lombardi sofre um acidente e morre, né? E logo depois daquilo teve uma reformulação na Rádio Clube. Eu era repórter, eu saí de repórter para ajudar a montar o programa da tarde, estruturar diferente e começar a narrar. Só que eu era ainda muito jovem realmente, e aí dentro da equipe tinham profissionais com outra expectativa de que eles pudessem ter aquela oportunidade. E aí muita gente foi na direção da rádio, não vai deixar o moleque narrar, acho que tinha uns 21 anos. É muito novo, a Clube é uma rádio realmente uma rádio muito pesada, muito forte para deixar qualquer moleque narrar e tal. E aí a direção da rádio chegou para Edgar e disse, Edgar, não tem jeito, não vai deixar ele narrando. E aí eu fiquei aquele período sem narrar, e ali não era repórter mais, não era narrador, o que eu ia fazer na equipe? Surgiu um bochicho que eu estava insatisfeito, e não estava, para mim eu só queria continuar trabalhando. E caiu no ouvido do Carneiro, que se veja, 1 ano e meio antes, né, quase 2 anos antes, tinha dito para mim que não dava. Ele me chama para lá e diz, quero convidar você para ser narrador, o salário é X, já é um pouco melhor.
e você vai ser narrador aqui na Rádio Cidade. Carneiro, só quero lembrar você que eu sou o mesmo menino que veio aqui daquela vez. Ele disse assim, não interessa o que eu falei. Interessa que agora eu tô dizendo que você vai ser narrador. E agora você vai ser narrador. Pior do que os que eu vi aqui, você não vai ser. E mesmo sem me ouvir narrar, o Carneiro aí sem ouvir mesmo, ele me deu chance para começar na Rádio Cidade. E daí da Rádio Cidade eu virei narrador mesmo, James, a partir de 94. Aí vou até final de 96, 97 a gente vai para a CBN. Na Cidade eu já era apresentador, narrador e coordenador da equipe do Carneiro e do Hidalgo. E em 97 eu vou para a CBN. Foi um projeto legal em FM, muito forte, que foi uma explosão de audiência na época. Em setembro de 97 surge a rádio Banda B, que era a CBN AM FM. Então, na verdade, a história da Banda B, eu tô desde 97, desde que o primeiro dia de Banda B. 1º de setembro de 97. E daí com o Carneiro na época, como ele não tinha, ele queria contratar o Luiz Carlos Martins, que depois veio a comprar a Banda B, vejam só. E o Carneiro, a ideia dele é a seguinte, vou colocar o Luiz de manhã... Quantas reviravoltas, né? Quantas reviravoltas. Ele queria o Luiz Carlos Martins, disse, ó, o Luiz vai fazer essa rádio, que tinha uma baita audiência. Quando ele convida o Luiz, inteligentemente, o Luiz era o grande nome de uma rádio, ele estava na Independência com audiência. Para uma rádio que ele ia fazer o nome, o que ele quis? Ele disse, não, eu topo, mas eu tenho que ter uma participação, uma sociedade, para valer a pena erguer totalmente uma empresa assim. O Luiz estava certíssimo. Só que na época a rádio era da Inepar, claro que a Inepar não topou. E aí, não topando, o que o Carneiro faz? Disse, Marcelo, daí ele disse, ó, o Luiz quando chegou lá em 1977, 78, eu era diretor da clube e eu coloquei ele para fazer de manhã. Agora, já que ele não veio, enquanto ele não vier, ele falou assim, enquanto ele não vier, que uma hora ele vai vir pra cá, você vai fazer o programa de manhã. Então, em 97, eu começo a apresentar, na época, o Manhã Banda B, que era das 8 ao meio-dia. Programa que, depois de tudo isso, eu pude ter o privilégio de trabalhar muitos anos com o Luiz Carlos Martins, junto com o Luiz, ele apresentando e eu participando com ele todos os dias da manhã ali com o Luiz. E, infelizmente, o Luiz veio a falecer e agora eu sou apresentador da Banda B de volta das 8 ao meio-dia no programa Oi, Gente Querida e continuo narrando. Nesse meio, final de 2010, depois da Copa da África, James, é que eu vou para 98 para coordenar e para fazer um novo projeto do GRPcom, que foi um projeto muito legal, durou 4 anos exatos. E assim, você 4 anos, é bom, é ruim? Claro que isso na CBN ou não? Na 98. 98. Na CBN a gente ficou com CBN Banda B até 98. E em 98 a CBN parou um período com futebol. Daí a partir do final de 98 a gente estava só na Banda B. Em 99 o Luiz compra a Banda B e eu continuo aí como coordenador e narrador. De 2010 a 2014 é que eu vou para 98, a gente faz esse projeto por 4 anos. Final de 2014 tinha sempre a política, né? E eleição, reeleição e tal. E naquele momento político e naquele momento de muitas mudanças no país, o grupo resolve acabar com alguns projetos que eram até os mais novos. Termina o projeto e em 2015 eu volto para a Banda B, onde estou até hoje. Tá, e essas rádios, a equipe era muito distinta uma da outra? Tem características assim bastante diferentes de uma para outra. E como que era coordenar? Num primeiro momento, para mim, a primeira oportunidade de coordenar a equipe foi na CBN, que era uma equipe mais nova. Que o Cláudio Marques me deu essa chance exatamente pelo que eu falei. Que a equipe era pequena e aí muita gente teve que sair. Então era uma coordenação, uma equipe que não viajava tanto, que eram mais jogos aqui. Na Cidade, quando o Carneiro me deu a chance de ser coordenador, e conjuntamente com o capitão Hidalgo, aí já era uma equipe que viajava em todos os jogos, que tinha muitos experientes. Na verdade, quando eu vou para a Rádio Cidade, eu era o mais jovem da equipe. Eu tinha 21 anos. E eu, como mais jovem da equipe, eu coordenava todos, assim, pessoas... Vinícius Coelho, que é um nome espetacular sempre da comunicação. Silvio de Tarso, Valmir Gomes, o próprio Ulisses Costa... né? Então, o Carneiro, o Hidalgo, que claro, os chefes da equipe, mas tinham esse cuidado o coordenador tinha que naquele momento que tava, porque toda a maquininha de escrever de volta, né? Tudo escrevendo, não tinha computador, faz cópia para um, para outro. Então a Cidade foi o grande momento assim para mudar. Na CBN, o Carneiro faz praticamente uma seleção do rádio, sabe? Era ele, o Edgar Felipe, eu narrava. Aí era o Fernando Gomes, o Valmir Gomes, o Barcímio Sicupira, Remi Tissot, Edu Brasil, Moisés Machinski, o Osmar Antônio, Alexandre Streich, Zé Aresta, Jacques Santos, era uma equipe assim enorme. Além dos profissionais que estavam começando, Paulo Sérgio, Jacir de Oliveira, já saudoso, era a Rádio Escuta na época, o Tusco Ayrton Batista era um outro Rádio Escuta que talentosíssimo até hoje da CBN. Era uma equipe assim espetacular, sabe?
o nosso, pra você ter uma ideia, só essa equipe era tão boa que o nosso técnico de som, responsável técnico de som, que eu convenci ele a sair da Rádio Cidade e para ir junto com a gente para a CBN, é o Robertson Januzzi, que atualmente é apresentador, inclusive, da RPC. Então, praticamente todos ali deram certo. Então, ali já era híbrido. Ali eu tinha gente muito mais experiente que eu, só que tive a oportunidade de colocar no ar o Robertson Januzzi pela primeira vez, o Paulo Sérgio, que é nosso apresentador hoje do jornal, pela primeira vez no ar, o Jacir de Oliveira, que depois se tornou aquele grande narrador esportivo pela primeira vez no ar, logo depois outros, como o Anderson Luiz, outros profissionais vieram, e eu tive essa oportunidade que a Banda B me dava de lançar profissionais. Então, começa uma nova etapa. E tinha naquela época, tinha até você jovem, 21 anos, né? Mais ou menos, 21 anos, e coordenando essa equipe experiente já. Tinha algum, vamos falar assim, conflito? Teve algum momento que foi mais intenso nesse período? Você sabe, James, que eu agradeço a Deus, mas como coordenador, como repórter, em alguns momentos ele teve um arranca-raba. Agora, como coordenador, nunca tive, assim, problemas grandes de tensão. Talvez, assim, em 2000 a gente tenha tido, que não foi uma situação que eu criei, mas é que a rádio fez uma pesquisa para ver, que narrador uma torcida gosta, outra, e aí, contra a minha vontade, eles queriam que eu narrasse um jogo decisivo, e eu disse, nós temos um narrador muito mais experiente, ele que tem que narrar. Eles disseram, nós temos pesquisa, então ele narra um e você narra o outro. Só que ele narra um, ele narraria o primeiro jogo, e a grande finalíssima seria eu. Eu disse, não vai dar certo, eu conheço ele há muito tempo, ele vai querer sair da rádio. Então a minha escala é que tem que valer. Eu coloquei minha escala na parede, o quê? Ele narrando os 2 jogos. Mesmo assim, ele faz o primeiro jogo, faz o segundo, só que ele ficou descontente com a maneira que a direção, mesmo mostrando pesquisa, que seria por questão de audiência, ele preferiu sair. Mas eu disse, eu avisei vocês, conheço ele, que se não tivesse escalado, ele sairia. Mas ele mesmo, com a minha escala, porque ele ficou sabendo da história, ele acabou pedindo para sair. Mas não foi assim Claro que tem uma discussão ou outra, mas nunca teve uma saia justa, porque todo mundo sempre respeitou e agradeço a Deus por isso. Eu sempre tentei muito mais a base do diálogo, sabe, James? E eu acho que quando as coisas são transparentes, mesmo que você não goste, mas a maneira que a pessoa trata e de forma transparente, eu acho que ajuda até você você não pode não concordar, mas você respeita e aceita. E esse respeito eu acho que é o mais importante, a base. E você, possivelmente, da tua parte, tinha bons relacionamentos com todos eles, né? Sim, graças a Deus, sempre tive. Eu acredito assim, é melhor realmente você trabalhar com amigos. Você não vai trabalhar a vida inteira só com amigos, né? E isso não pode ser... A gente lida com o ser humano, né? Então exatamente. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma maneira. Mas eu posso dizer pra você que uma das alegrias é que na comunicação, até porque eu tô há algum tempo já nisso, né? Já são 35 anos. A maioria dos meus amigos foi a partir do rádio ou da televisão, né? Bacana. Bom, coordenação envolve planejamento, pressão e improviso. Qual foi o período mais intenso? Você já falou sobre isso. E como você lidava com a responsabilidade de lidar com a programação, redação? Então, graças a Deus a gente pegou ali... A cidade sempre brigava ali pela liderança, a CBN na época conseguiu ser líder por um bom tempo e a Banda B liderou por muitos anos o futebol. Quando lidera na audiência e consequentemente tem um bom faturamento, é muito mais fácil coordenar. A pressão diminui. Quando a gente tem, e agora esse é o momento inclusive da Banda B de uma retomada para brigar pela audiência, e agora ainda mais com um grupo como o Grupo RIC, né, que passou a comandar a Banda B, a pressão é maior. A pressão é maior, mas mesmo assim eu não abro mão do que eu imagino que seja o ideal para os profissionais. E eu sempre tento o seguinte, eu imagino que para você ter uma empresa bem-sucedida, você precisa das pessoas felizes com o que fazem e comprometidas. E é dessa maneira que eu trabalho. A pressão é grande, mas eu tento, ao máximo possível, assimilar e não passar essa pressão para quem está na minha equipe. Né? Então eu tento fazer isso. E acima de mim hoje no grupo tem o Christian Toledo, que é um baita profissional, que eu tive a chance de lançar no rádio e que hoje, né, com o tempo, hoje agora é ele que manda em mim. Mas assim, ele também tem uma maneira de comando que é muito legal, que é muito imaginar que trabalhando com seres humanos, você tem que saber ter um trato, né, de forma... Tem a pressão, tem a cobrança, a gente sabe que trabalha por resultado, mas não é um clima tenso. Então a gente tem responsabilidade, mas não tensão para conseguir esse resultado. Bacana. A tua história, ela é feita, vamos lá, do futebol que você já gostava, né? Desde a infância, o futebol, e também da rádio. Então a gente está falando de dois amores ali.
Aí Sem a dúvida. minha pergunta o rádio, são duas perguntas, do rádio, do que era na época pro que é hoje, qual que é a tua opinião sobre o que mudou, se mudou drasticamente, porque tudo muda, né? Mas da mesma forma, pegando essa experiência desses 35 anos, o próprio futebol, da época pro futebol de hoje. Bom, no rádio, o rádio mudou demais. O rádio mudou demais porque a tecnologia tomou conta. Eu entrei no rádio com o gravador de rolo funcionando, gravava no rolo, né? Ou fita cassete quando você ia pro estádio. Não peguei ainda a época do gravador de rolo que você tinha que carregar, que era aquele gravador maior. Mas a tecnologia mudou totalmente a maneira de você fazer o rádio hoje. Então, você hoje com um computador, né? Com um bom microfone e um computador e um estúdio, com um locutor você toca uma rádio inteira. Antigamente era impossível isso, você não tinha como fazer tudo isso com uma pessoa só. Com isso, a gente teve, por um lado, desempregos e, por outro, aí a maneira de dar grandes oportunidades para as pessoas, né? Mas a comunicação teve uma mudança drástica, inclusive em transmissões. Hoje você usa equipamentos sem fio nos estádios. Hoje, com telefone celular, você transmite de qualquer parte do mundo, de onde você estiver. A gente foi fazer em 2006 uma Copa do Mundo na Alemanha e já naquela época eles já utilizavam o celular para transmissão com qualidade de codec, com uma qualidade melhor do que quando você tinha que puxar a linha, levar um equipamento muito maior. Então facilitou muito a tecnologia. Essa facilidade tecnológica também fez com que a gente diminuísse o número de profissionais e, consequentemente, se você diminui o número, muitos talentos acabaram ficando fora do ar. E isso realmente eu lamento. Sabe? Mas é a realidade do rádio atualmente. Você precisava de mais gente para comandar uma rádio, para fazer uma programação, onde você precisa de menos e, consequentemente, mais tecnologia, mais qualidade de som, só que excelentes profissionais que acabaram não acompanhando e ficaram fora do ar. Isso eu lamento. Quanto ao futebol, a gente costuma ser saudosista, né? Não tem jeito. Então eu gostava mais do futebol dos anos 90 até 80, 90. Eu gostava mais, para mim era um futebol mais bem jogado, com mais qualidade. Hoje é um futebol muito brigado, muita força física, e eu imagino que está se perdendo um pouco da qualidade técnica, porque você cuida muito da parte tática, da parte física, que tem que acontecer realmente, mas como o futebol ficou muito nivelado, é mais difícil você ver espaço para aqueles grandes jogadores de futebol. Então percebo isso, aquele futebol plástico, bonito que a gente tinha, está se perdendo um pouco mais para um futebol também muito mais ágil. Se você perguntar para um jovem, quando ele pega o vídeo dos anos 80, 90, ele vai falar para você assim: James, você falou que o futebol era legal, mas os caras são muito lentos para jogar. Eu gosto do futebol mais rápido, mais dinâmico. Então hoje é muito mais dinâmico. Mas eu gostava do futebol mais cadenciado e mais bonito da época. Era um futebol... vamos falar assim... Bom, eu sou da época... do Ronaldinho Gaúcho. Sim. Mas também da Copa de 94, Romário. Bebeto. Bebeto. Isso. Então. Por isso que você fala que se destacavam, né? Exatamente. Hoje, quem não acompanha sempre o futebol não sabe o nome do jogador. Não, né? porque tá tudo muito rápido, né? Tá tudo muito dinâmico. O que é melhor do mundo nesse ano... no outro ano não tá na lista entre os 10, daí como é que faz? E é o que você falou, eu sou da época que era o Zico e por diversos anos. Isso. Como foi o Ronaldinho Gaúcho também, né, que você citou, como foi o Ronaldo Fenômeno, o Romário, tinha Bebeto. um futebol bonito, né? Então eu acho que a gente se perdeu um pouco nisso. Mas é muito mais dinâmico, é muito mais competitivo e, claro, tem exemplos de que a parte física sobressai totalmente, que é o Cristiano Ronaldo, que é realmente uma demonstração de que se você quiser, você pode chegar. Ele colocou na cabeça que seria o melhor do mundo, se preparou para isso e está conseguindo cumprir. E o Cristiano Ronaldo é um exemplo em várias... para todo, em qualquer área, né? Em qualquer área. Porque assim, família... mostra que se você tiver dedicação, trabalho mesmo, de verdade... Disciplina, né? Disciplina total, você pode conseguir tudo que você coloca na tua cabeça. Claro, não só pensar, né? Agir. Agir. A gente sempre fala, eu sempre costumo falar que é oração, é pedir a Deus, orar, mas com a ação. Por isso que é oração, é orar, mas ter a sua ação. Se você pedir a Deus, Ele te capacita e você não aproveita isso, ficar sentado em casa só, não vão bater na tua porta e dizer, você é o melhor jogador do mundo e você tá aí deitado na cama jogando videogame. É isso aí. Você tem que mostrar. Eu carrego também uma frase bíblica comigo que é exatamente isso. A fé sem obras. Exatamente. Morta. Perfeito, concordo com você. E falando sobre torcida, a torcida paranaense para uma torcida de outros estados, tem muita diferença?
Bom, a gente acompanha mais aqui o nosso futebol, né? A nossa torcida. Eu acho que as torcidas aqui são torcidas apaixonadas e é muito difícil você comparar com todas do Brasil, né? Mas dependendo da torcida, elas são mais exigentes. Como o povo curitibano é, né? Você sabe disso, James. O povo curitibano tem essa marca de ser mais exigente. Dizem que existem marcas até hoje que primeiro tentam ser aprovadas aqui em Curitiba para que o Brasil inteiro acabe aprovando. Então, o futebol para mim não foge muito disso. O torcedor aqui é mais exigente. E o que acontece? Às vezes, o torcedor ele torce muito mais pelo seu clube vitorioso do que a paixão verdadeira mesmo com o time sofrendo. Às vezes eu sinto falta disso, sabe? O time não tá bem e ter a casa lotada do mesmo jeito mostra o amor que o torcedor tem pelo clube. Mas o torcedor do futebol paranaense, de forma geral, é um torcedor apaixonado, só que é um torcedor que cobra muito mais vitórias. Coisa que alguns torcedores mostram uma paixão independente de vitória ou derrota. Bacana. Tem uma perguntinha aqui de um internauta. Você acompanhou décadas de futebol paranaense. Como definir identidade? Eu acho que foi bem isso que a gente falou agora, né? Definir a identidade do futebol atual. Foi dito aqui agora. Ó, o futebol de hoje é mais competitivo, é mais, talvez até mais equilibrado, mas eu acho que não é tão técnico como era na época. Tá. O Curitiba já garantiu o acesso para a elite do ano que vem. Não foi campeão ainda, por detalhe, no último jogo. E o Atlético teve uma arrancada incrível, já está praticamente garantido, até também, e tem chances remotas do título a depender do resultado do Coxa. O que esperar dessa, aí vem a pergunta, né? O que esperar dessa última rodada do Brasileirão para a dupla Atletiba? Olha, eu espero... Sinceramente, eu acho que o Curitiba consegue o título lá em Manaus e que o Atlético consegue o acesso sem muitos problemas. Só que ficou legal, né, dessa reta final, porque o Brasil inteiro tá falando, e eu fico muito feliz quando acontece isso, o Brasil inteiro tá falando do quê? O título da Série B será decidido pela dupla Atletiba. Mostra a força do futebol paranaense. Acho que como não é confronto direto, é mais fácil a gente imaginar o que vai acontecer. Imagino que o Curitiba vai vencer a partida em Manaus e que o Atlético vai vencer o jogo na Arena. E aí terminará exatamente assim. Curitiba campeão, Atlético vice. Não é impossível que o Atlético vença e de repente o Curitiba perca, né, pro Amazonas. Mas pela lógica do que a gente viu até agora, eu imagino que termine assim, Curitiba em primeiro, Atlético em segundo. Mas futebol não tem lógica, né? Mas eu acho que o mais importante, James, é que os dois times sobem. A gente teve em 95 essa experiência, quando os dois subiram, na época só dois subiam. E foram os dois e 30 anos depois conseguem o mesmo feito. Isso já para mim, já é fundamental. Tá, e subindo, você acha que os dois estão preparados para se manter nessa elite? Eu acho que tem que estruturar de volta. O Atlético deu uma bobeira, né, no ano passado e acabou caindo, então... Tem esse cuidado e já vinha fazendo um bom trabalho, então já tem mais ou menos o caminho disso. E o Coritiba com a SAF, definitivamente está aprovado. A SAF tentou ir no ano que caiu da primeira divisão, tentou consertar o time no meio da competição, gastou mais do que deveria e não conseguiu. Então sabe que tem que se estruturar desde o primeiro dia do ano em que tenha futebol. E já vai começar no início de janeiro. Então o que eu vejo? Uma base eles têm, mas vai ter que contratar, tem que acertar muito nas contratações, porque não tem tanto dinheiro como esse o Rio São Paulo. Tá, e o Paraná Clube? O que você diz? Você acha que ainda existe uma luz ainda? Eu espero que ele possa brilhar novamente? Eu espero que sim, James. Eu não sou daqueles que diz que a SAF é a salvação dos clubes. Por quê? Quando você dirige uma empresa, você sabe disso, que essa empresa tem que ser muito bem comandada, e se a sua empresa não der lucro, se tiver falhas financeiras, se você tiver uma falha no comando, a tua empresa vai falir. Os clubes de futebol estão muito mal acostumados com, acerta aqui, o governo dá um ajuste ali para você conseguir ir pagando o imposto que está atrasado para frente. A partir do momento que virar SAF, pode falir. De verdade, como qualquer empresa, porque vira uma empresa realmente. Esse é o perigo para muitos clubes. Só que vejo hoje a situação do Paraná da maneira que ele está, que apenas não vejo outra forma realmente do que não a SAF. A SAF é que pode resolver. Com o risco, você vai dizer, poxa, mas se continuar comandando assim, né, pode até fechar as portas, corre esse risco, corre. Mas eu acho que esse é um risco que o Paraná hoje tem que correr, porque não dá mais. Não dá para admitir o Paraná Clube fora de todas as competições, de volta a uma segunda divisão do Paranaense, sem divisão no Campeonato Nacional, nem na Série D, sem Copa do Brasil há muito tempo, e de um torcedor que é muito apaixonado pelo clube. Então, o Paraná tem que voltar, e para mim a SAF é uma saída. Vejo que com a SAF, o Paraná bem estruturado pode voltar. Agora, voltar a disputar grandes títulos, isso aí pode esperar 3, 4, 5 anos, pelo menos. Nesse início é reestruturar mesmo. Bacana. O narrador esportivo, ele precisa ter ritmo, emoção ou precisão, e como você se define? Eu acho que a precisão é muito importante.
o ritmo é fundamental para você manter uma partida e é transmitir a emoção. Eu tento, às vezes, assim, pelo menos, não sei se consigo, mas o que eu tento é imaginar quando eu estou transmitindo uma partida que você é ali os olhos e a voz do torcedor. Então você tem que entrar junto com a bola no gol, você tem que mostrar a emoção, indignação quando perde um ataque, aquele gol imperdível, sabe? Então eu vejo que a emoção está muito aliada a tudo isso, mas o ritmo e a precisão são fundamentais. É difícil dizer apenas uma coisa. Se eu tivesse que definir, eu acredito ainda que o lado da emoção é que mais pesa para mim. Eu tento acertar em todos os pontos, né? Mas eu acho que seria mais a emoção, talvez um pouco do ritmo, e tento trazer com precisão o lance, né? Mas se fosse para uma só, uma palavra, seria emoção. Bacana. E falando de novos, o nosso diretor está aqui apurando por causa do seu tempo. Sabemos que foi difícil conseguir uma programação contigo, mas também não queremos atrapalhar aí a tua próxima agenda. Os narradores atuais, os novos de agora, você vê muita mudança, não? Mudou um pouco, James, pelo seguinte, porque como a gente teve muita televisão ultimamente, a gente tem muitas, além de rádios comerciais, as rádio webs, e também na web TVs, né? Então narração com imagem, eu vejo que a narração da TV, que eu também faço, né? Atualmente, já faço há alguns anos, a narração da TV ficou um pouco mais rápida do que era antes, se falava menos na TV, e a narração do rádio, que era muito rápida, desacelerou um pouco. Então a narração hoje é muito parecida, muito mais próxima da narração de rádio para TV. Eu vejo que essa é uma mudança e essa nova geração vem exatamente com essa ideia. Com um pouco menos de velocidade, você consegue talvez aumentar a precisão. Tem que ter cuidado para manter o ritmo que você falou, que é muito importante, porque senão você fica desritimado no rádio, acaba ficando muito monótono, porque na televisão você tem a imagem. Então tem coisas que não é necessidade de falar realmente. Agora, no rádio, se você deixar muitos espaços vazios, você perde totalmente o ritmo. Então vejo que o que mudou muito para o narrador de futebol é que o narrador, na época, se exigia muita voz e muita velocidade na narração. Hoje, diminui um pouco a velocidade. A voz pode ser interessante, mas muito mais o conteúdo que o narrador tem a apresentar propriamente do que a voz. Eu percebo que isso já ganhou muito espaço realmente, quem tem conteúdo, e isso eu acho muito bom, que são narradores inteligentes, que têm um bom conhecimento, que têm uma boa cultura. Mas, junto com isso, acabou, para mim, aproximando muito mais. A narração do rádio e da TV são muito parecidas. Legal. Hoje, coisa que antes era muito distinta. A TV muito mais devagar, muito mais clássica, e o rádio clássico era muito rápido. Eu acho que isso está mais próximo agora, o que é bom porque o narrador hoje, o narrador moderno, os jovens que estão aí, são narradores, na maioria das vezes, de rádio e de TV. Bacana. Eu quero... Você teve um sonho e esse sonho se concretizou e completa 35 anos. Né? E isso é muito bacana. A gente costuma dizer que o princípio de se conquistar, de se conseguir, é justamente sonhar. Verdade. E você alcançou, né, sonhos tanto no rádio quanto no futebol. Uniu as duas coisas. Eu gostaria que você deixasse um conselho para quem também sonha hoje, o jovem que sonha hoje. Eu quero ser um narrador esportivo, eu quero ir para uma rádio, enfim, ou para a TV. Mas, antes dessa pergunta, a gente está caminhando para o encerramento. Eu gostaria de saber se você pode fazer uma narração para nós. 35 anos de experiência. Lucas, câmeras, por favor. Você pode fazer essa gentileza para nós aí, deixar essa marca para o Papo em Dia. Vamos lá. 45 do segundo tempo, a bola está rolando 0-0 no placar, não interessa em nada, mas o bom de bola, o craque pediu, recebeu no meio, lá vem o James, dominou no peito, colocou na grama, James Charles tem qualidade, driblou o primeiro, chapelou o segundo, invadiu a área, vai fazer ele, o goleiro bateu por cobertura, é rede! Gol! Papo em Dia, James, esse é bom de bola, garoto! Rapaz do céu, que é isso? Não, vou tomar uma água aqui porque é emocionante. Legal, James. Muito bom estar com vocês, viu? Muito obrigado. Bom esse bate-papo, muito legal. Agradeço. Parabéns pela estrutura, né, pelo podcast. E quando quiser, de volta, marca que a gente fala mais aqui sem problema nenhum. Beleza, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer, meu amigo. Você tocou muito, que eu acho muito importante. Você tocou muito em nome de Deus. Colocar ele sempre à frente, sempre, né? As suas conquistas. Pra minha vida inteira. E já que você falou para deixar, né, para quem está acompanhando, os mais jovens,
Primeiro passo, você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. E nos momentos mais difíceis, quando você acha que definitivamente as coisas não vão acontecer e que você sente que está sem chão, é porque Deus está te carregando no colo. Por isso é que parece que está sem chão e está indefinido. Acredite piamente em Deus. E você acredita e confia quando você pede, você faz sua parte, entrega nas mãos dele e descansa. E dorme em paz, porque ele vai resolver. Porque eu só mostro confiança se eu realmente falar para você, deixar nas suas mãos e não desconfiar. Então confie plenamente em Deus que pode acontecer. Amém. Mas faça a sua parte. As pedras que aparecem no caminho serão degraus. E nunca deixe ninguém, nunca na sua vida, dizer que não é possível. Você é que sabe os seus limites e só Deus sabe se você pode superar os seus limites. Não deixe ninguém falar nunca para você o que é melhor ou pior. Aprendi com a minha mãe e levo para a vida inteira. Pelas dificuldades que passávamos, ela sempre falou: Marcelo, lembre-se, você não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Somos todos iguais e com fé em Deus você vai realizar o seu sonho. Graças a Deus eu consegui. Amém. E acredito você também. Bacana, que mensagem forte. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. A nossa casa aqui está aberta para você. E é maravilhosa, viu? Parabéns. Grande honra mesmo te receber. Deus te abençoe cada vez Amém. Mais grandemente você, sua família e toda a equipe. Amém, a todos nós. Estou à disposição, James. Valeu, obrigado para você que nos acompanhou. Não esquece... Peraí, antes da gente concluir, tem a rede social do Marcelo, hein? Coloca na telinha aqui, antes da gente encerrar. Ah, tá. Hoje em dia tudo é rede social, né? É tudo. Ortiz é rede. Sem um acento, né? Não tem erro. Ortiz e rede. Segue lá, vamos estar te acompanhando. Quem está nos assistindo, aproveita para compartilhar a rede social do Marcelo, que traz mensagens bacanas, a voz da experiência. Compartilhe também o nosso canal do YouTube. E é isso aí, né, Marcelo? Valeu. Obrigado mais uma vez. Viu? Valeu, gente. Até a próxima.